Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar uma olhada em mais um artigo. Esse artigo é um artigo mais antigo, de 2013, mas bastante interessante, no qual esses pesquisadores tunisianos investigaram os efeitos da privação de sono na performance de atletas de judô. Os participantes foram 12 atletas do sexo masculino, com idade média de 18 anos e meio, que participaram de 3 condições de sono diferentes. Na primeira condição, eles chegavam no laboratório e dormiam das 10h30 até as 6 da manhã. Essa foi chamada como uma condição de noite referência, uma noite normal de sono. Nas outras 2 condições, eles tiveram uma privação de 4 horas de sono. No primeiro caso, eles tiveram essa privação de sono no início do que seria uma noite normal de sono. Ou seja, eles chegavam às 10 da noite no laboratório, eram estimulados até às 3 da manhã para não dormir e só então podiam dormir. E dormiam das 3 às 4 da manhã. Na segunda situação, eles chegavam também às 10 da noite no laboratório, só que eles já dormiam por volta das 11 horas, mas eram acordados às 2 da manhã. Bem, após cada uma dessas 3 condições de sono, eles participavam de duas baterias de teste, uma no período da manhã, outra no período da tarde. Essas baterias elas eram compostas por um aquecimento e na sequência eles faziam 3 testes: pressão manual, contração voluntária máxima e o Wingate test. Depois eles realizavam um combate de 5 minutos de judô e ao final era medida a percepção subjetiva de esforço desse combate e refazia os 3 testes que eles fizeram pré-combate. Esse primeiro gráfico mostra a percepção subjetiva de esforço após os combates de judô. As barras brancas representam os testes realizados no período da manhã e as barras cinzas os testes realizados no período da tarde. Essas 2 barras aqui, branca e cinza, representam os testes realizados da manhã e à tarde, quando os atletas tiveram uma noite normal de sono. Aqui no meio, nós temos as 2 barras, que representam quando os atletas foram privados do sono e tiveram que dormir a partir das 3 da manhã, ou seja, os atletas dormiram mais tarde. E essas últimas 2 barras representam aquela situação no qual os atletas acordaram mais cedo, eles foram acordados às 2 da manhã. O que é interessante a gente observar nesse gráfico? Quando a gente compara as 3 situações de sono, a gente vê que no período da manhã não houve grande diferença na percepção de esforço. Mas, no caso da privação de sono, daqueles atletas que foram acordados mais cedo, que tiveram que acordar às 2 da manhã, quando eles realizaram o combate no período da tarde, a percepção de esforço do combate da tarde foi maior do que nas outras situações, no qual eles dormiram normalmente ou no qual eles foram dormir mais tarde. Agora a gente vai começar a ver os gráficos que mostram o desempenho físico. Lembrando que o desempenho físico foi testado nas 3 condições de sono diferentes, mas também eles foram testados antes e depois do randori. Então essas 2 primeiras barras aqui mostram os testes no período da manhã e no período da tarde antes do randori, e essas barras mais escuras mostram no período da manhã e no período da tarde depois do randori. Bom, esse gráfico aqui mostra o resultado do teste de pressão manual. E o que a gente consegue observar aqui? Em todas as situações de sono, e tanto no período da manhã quanto à tarde, sempre houve diferença da pressão manual depois do randori, né? Então, quando foi testado antes do randori e depois do randori, a gente sempre vê queda. Isso fica bem claro porque a gente consegue ver por essas cruzinhas. Essas cruzinhas indicam que houve diferença estatística nesse sentido. Mas o mais interessante é algo que a gente viu no gráfico anterior, que naquela situação no qual os atletas eles foram acordados mais cedo, eles acordaram às 2 da manhã, tanto no teste de pressão manual antes do randori, quanto no teste de pressão manual depois do randori, na situação, no período da tarde, né, quando eles fizeram esse teste no período da tarde, foi observada a diferença quando comparada com a situação dos mesmos atletas numa noite de sono normal, numa noite de referência de sono. Bom, esse gráfico aqui mostra os desempenhos de contração voluntária máxima. Novamente a gente vê as diferenças aqui acontecendo pós
randori, mas mais uma vez a gente vê que para os atletas, para a situação no qual os atletas foram acordados mais cedo, quando eles eram testados no período da tarde, a gente consegue ver uma diferença considerável aqui no desempenho deles em relação à situação que eles tiveram uma noite normal de sono. Aqui a gente está vendo o resultado da potência pico no teste de Wingate. E a mesma coisa a gente vê as diferenças pré e pós Randori. E mais uma vez, na condição que os atletas foram acordados mais cedo, quando a gente vê o desempenho deles, tanto pré quanto pós Randori, e comparamos o desempenho deles no período da tarde, a gente consegue ver aqui uma diferença considerável em relação à situação que eles tiveram uma noite de sono normal. Esse último gráfico mostra a potência média no teste de Wingate. A gente vê novamente aqui que em todas as situações, tanto manhã quanto à tarde, existe uma diferença entre a medida realizada antes e após o Randori, né, após a simulação lá de combate. Mas, mais uma vez, a gente observa que na situação que os atletas acordaram mais cedo, acordaram às 2 da manhã, e quando você mede o desempenho deles no período da tarde, a gente observa diferenças significantes entre os resultados que são encontrados aqui na medição do período da tarde, quando eles tiveram uma noite normal de sono. Bom, vamos ver o que eles propõem aqui de aplicações práticas. Basicamente, o que eles mostraram foi que quando você tem a privação de sono no começo da noite, ou seja, dormir mais tarde, não afetou o desempenho dos judokas avaliados. Por outro lado, quando você tem a privação de sono no final da noite, ou seja, acordar mais cedo, você tem uma piora no desempenho no final da tarde, nos testes realizados no período da tarde. Bom, os autores ainda tentam extrapolar um pouco os resultados e tentar levar para algumas situações práticas de competição. Então, acordar muito cedo parece ser mais difícil do que ir dormir mais tarde se você vai competir no período da tarde. Agora, se você vai ter um evento, uma competição no período da manhã, parece que a privação de sono, tanto indo dormir mais tarde quanto acordando mais cedo, não interfere tanto no desempenho físico. Então, isso pode ser uma informação interessante a ser considerada na organização da participação de competições, especialmente quando alguma dessas condições podem acontecer com os atletas.